amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião, certo? Então, como vocês já sabem, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. A nossa apostila da aula anterior, da semana passada, e a nossa apostila da resolução de atividades dessa semana. E nosso lápis e a borracha. Já estão todos com todos os materiais? Ótimo! Então, como vocês sabem, antes de começar a aula, eu sempre faço, antes de começar as atividades, uma pequena retrospectiva do conteúdo da aula passada. Então, vamos lá para a apostila da aula passada, onde dizia assim: os símbolos religiosos e seus significados. Os símbolos religiosos. Os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre o sagrado. Tem vários símbolos, cada religião tem a sua, e eles comunicam linguagens sobre o sagrado. Aonde diz também: um símbolo religioso pode ser uma imagem, ou estátua, um livro, um gesto, uma vestimenta, um alimento, um elemento da natureza, como a água, o fogo, uma árvore, uma flor, um animal, uma ave, entre outros. E cabe a cada um de nós respeitar o símbolo religioso de cada um. Se eu tenho o meu símbolo religioso, o meu terço, a cruz, o Santíssimo, eu não posso recriminar quem não crê na cruz, quem não crê no Santíssimo, certo, meus amores? Porque o que mais nós temos que trabalhar em nós é o respeito. O respeito à opinião do outro e à escolha do outro, certo? Aí continua. O símbolo religioso pode representar uma época ou uma pessoa importante, considerada exemplo de vida para seguidores de uma determinada religião. Tem pessoas que são politeístas, que acreditam em vários deuses. Tem outros que são monoteístas, que acreditam em um único Deus. Então, o que é que eu posso dizer a vocês? Que os símbolos podem representar uma pessoa da época passada ou uma pessoa de agora, que represente para aquela pessoa, um exemplo de religião. E aí volto a repetir novamente, temos que respeitar, mesmo que a gente não concorde. As pessoas usam diversos recursos para construir os símbolos, desenho, pinturas, esculturas. Aqui tem alguns símbolos, como a pomba, o sol, a chave, as flores, o sino e a vela. Cada um tem o seu significado para a sua religião. Eu não vou repetir todos, porque senão a aula ficará muito extensa. Logo abaixo também nós temos outros símbolos que também representam para cada religião, tem o seu significado. E aí cabe a cada um de nós pegar o símbolo da nossa religião, que vocês sabem, a religião de cada um de vocês, certo? Agora que eu já fiz a breve retrospectiva, vamos para a nossa atividade? Já está com ela aí? Então vamos lá. Na primeira questão diz assim: complete os espaços vazios com as palavras abaixo. Abaixo eu tenho 3 palavrinhas: comunicam, sagrado e religiosos. Então, eu terei que completar nesses espaços aqui com essas palavrinhas, de acordo com a apostila da aula da semana passada, onde diz assim: os símbolos o quê? Hein? Nós estamos falando sobre os símbolos de quê? Isso, os símbolos religiosos. Então, eu irei colocar aqui religiosos, certo? Aí diz, são linguagens que, se eu estou falando em linguagens, qual é a palavrinha aí que vocês acham que completam aqui? Isso, comunicam, Para ter linguagem, eu irei me comunicar.
comunicam ideias sobre, só sobrou uma, sobre o sagrado, isso mesmo. Então, a minha alternativa é essa daqui, viu? Todas as minhas palavrinhas que eu preenchi, os espaços vazios foram dessa maneira aqui, está bem? Agora, na segunda questão diz assim, dê 3 exemplos de símbolos religiosos. Vocês poderão pegar qualquer um desses exemplos aqui e colocar, certo? Ou você pode dizer que vai colocar um livro, pode dizer que quer uma vestimenta. Eu irei colocar o sino. Aqui é a opinião de Tia Roneide. A vela e a cruz, certo? Esse será a minha resposta, mas eu quero saber a sua resposta, está bem? Já na terceira questão, diz assim, ligue corretamente. Aí aqui eu tenho a pomba, aqui eu tenho o sino, não é isso que eu coloquei aqui maiorzinho, porque na apostila para a gente poder ligar. E aqui eu tenho a vela. E aqui eu tenho as alternativas para dizer o significado desse símbolo. No primeiro diz assim, é o símbolo que simboliza a luz do conhecimento. Qual será esse? Será que é a pomba? Será que é o sino? Ou será que é a vela? Hein? Isso é a vela. Então, eu irei ligar a vela para essa alternativa aqui. Estão vendo? Ótimo. Já aqui diz assim, é o símbolo da paz. E para muitos cristãos, é o símbolo do Espírito Santo. Qual será esse símbolo que representa a paz e para muitos o símbolo do Espírito Santo? É a pomba ou é o sino? Hein? Isso, a pomba. Então, eu irei ligar a pomba para esse aqui. E sobrou o sino e esse. Vamos ver se realmente é esse. Diz assim, representa o chamado para prece e adoração. Vocês já perceberam que, eu vou ligar, né? Que quando realmente vai começar na Igreja Católica a prece, ou a oração, a adoração, o sino toca. Então, realmente esse é o significado, certo? Já na quarta questão diz assim, enumere corretamente. Aí eu tenho, número 1, cristianismo, número 2, budismo, número 3, islamismo e número 4, judaísmo. Aqui eu coloquei os símbolos maiores para que vocês pudessem visualizar melhor a resposta, certo? Esse símbolo aqui, ele representa o quê? Esse daqui, o judaísmo. E o judaísmo é o qual número, meus amores? 4. Então, nesse quadradinho aqui, eu irei colocar o número 4. Depois, eu tenho a cruz sagrada, que representa qual desses daqui, meus amores? Isso, o cristianismo. Então, o cristianismo é o número 1. Eu irei colocar o número 1 aqui. Depois, eu tenho a lua, né? A lua crescente com a estrela. A lua crescente com a estrela representa o quê? Qual tipo de tradição religiosa? Isso, o islamismo. E o islamismo é o número 3. Então, eu irei colocar o númerozinho 3 aqui. Já no número 4, né? Ou esse de baixo, aqui número 4 não, esse último, sobrou quem? O budismo. Será que está correto? Olhem lá na apostila. Está correto? Está sim. Então, aqui eu irei colocar o número 2. Muito fácil, não é, meus amores? Então, a sequência ficou desse jeito. 4, 1, 3 e 2. Já na minha última questão, a quinta questão, diz assim, desenhe o símbolo religioso que representa sua religião. Se eu fosse desenhar o meu símbolo, que eu não vou colocar aqui porque é uma opinião de vocês, eu iria desenhar a cruz,
ou a pomba. Certo, meus amores? Agora eu quero saber de vocês. Converse com o papai, com a mamãe, com o seu responsável. Qual é o símbolo da sua religião? Que representa a sua religião? Pode ser a Bíblia, pode ser uma vestimenta, como eu já disse, uma blusa com alguma imagem. Fica a critério de vocês, está bem? E aí vocês irão desenhar bem bonito aí nesse quadrado. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Então, nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.